Salve, torcida tricolor! Hoje o papo é direto com o torcedor do Bahia, porque o momento é de esperança, de pé no chão e, claro, de muito orgulho do que o nosso esquadrão vem construindo nessa temporada. O empate com o Internacional, fora de casa, foi aquele típico jogo em que o torcedor fica dividido entre a frustração e o alívio, sabe? Mas se a gente parar para pensar friamente, foi um bom resultado. O Bahia somou um ponto importante, manteve a quinta colocação na tabela e, para completar, viu os adversários diretos tropeçarem, mesmo jogando em casa. Então dá para dizer que, dos males, o menor. E agora o time tem 2 jogos seguidos dentro da Fonte Nova, e aí, meu amigo, é hora de fazer o dever de casa e mostrar força diante da nação tricolor. Olha só como as coisas estão interessantes na tabela. O Palmeiras segue lá em cima com 68 pontos, o Flamengo vem coladinho também com 68, o Cruzeiro aparece com 64 e o Mirassol, que surpresa, está na 4ª colocação com 59. O Bahia vem logo atrás com 53, brigando firme e forte por essa vaga no G4. E o melhor de tudo é que nem Botafogo, nem Fluminense venceram na rodada. Então o cenário segue completamente aberto. O torcedor pode até reclamar do empate, mas o contexto mostra que o ponto somado em Porto Alegre pode fazer diferença lá na frente. O curioso é que essa rodada foi cheia de resultados inesperados. O Palmeiras perdeu pro Mirassol, e não foi sorte, não. O Mirassol jogou bola de verdade, dominou o jogo e venceu com autoridade. O Cruzeiro empatou com o Fluminense, o Vasco foi derrotado pelo Juventude, e o Internacional só conseguiu o empate contra o nosso Bahia. Teve jogo em que nenhum mandante venceu, e isso é raro de acontecer. Só o Mirassol conseguiu os 3 pontos em casa. Então, olhando para tudo isso, dá para dizer que a rodada foi amiga do Bahia. Agora vem a parte boa, os próximos compromissos. O Bahia encara o Fortaleza em casa e depois recebe o Vasco. 2 partidas seguidas na Fonte Nova, com o apoio da torcida, e a chance de engatar uma sequência que pode colocar o time definitivamente na briga por vaga direta na Libertadores. O Botafogo também joga 2 vezes em casa, mas enfrenta o Grêmio e o Sport. Já o Fluminense tem 2 pedreiras pela frente, pega o Flamengo e o Palmeiras. Ou seja, se o Bahia fizer a lição de casa e somar 6 pontos, pode até encostar no G4. Mas é claro que nem só de tabela vive o torcedor. Tem assunto quente fora das 4 linhas também. O presidente do Vitória, Fábio Mota, disparou críticas pesadas contra o Botafogo, chamando o clube de caloteiro por conta de uma dívida antiga envolvendo o jogador Elkson. Foi um verdadeiro barraco público, com direito a declarações fortes e indiretas para a SAF do time carioca. E o clima entre os clubes ficou pesado. A torcida do Bahia, é claro, ficou só observando, mas o episódio mostrou o quanto os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo. Agora, saindo um pouco dessa treta e voltando para dentro de campo, tem um debate interessante pintando no esquadrão. Thiaguinho ou Eric Pulga, quem deve ser o titular do Bahia? Essa é uma dúvida que vem dividindo opiniões. O Thiaguinho, com apenas 20 anos, vem vivendo um momento muito especial. São 13 participações em gols na temporada, sendo 10 bolas na rede e 3 assistências. Um garoto que demonstra confiança, personalidade e uma capacidade incrível de decidir jogos. Já o Eric Pulga, que foi uma das revelações do time no início do ano, ainda está tentando recuperar o ritmo depois da lesão. Dá para ver que ele está voltando aos poucos, ainda sem aquela explosão e ousadia que a torcida se acostumou a ver. Pelo que o Bahia tem mostrado nos últimos jogos, dá para dizer que Thiaguinho merece sim uma sequência entre os titulares. Ele é aquele jogador que busca o jogo, que não se esconde, que tenta, erra, mas volta para tentar de novo. Isso é o tipo de coisa que contagia o time. E quando você tem um centroavante como o William José vivendo uma fase artilheira, é fundamental ter um ponta com coragem para se infiltrar e dialogar com ele dentro da área. Thiaguinho tem feito exatamente isso. O garoto não tem medo de arriscar, e isso tem feito diferença. E falando em William José, que fase vive o homem, viu? 6 gols nos últimos 8 jogos, 10 no total no Campeonato Brasileiro e 19 na temporada. É o tipo de jogador que respira gol, que vive para colocar a bola na rede.
E o técnico Rogério Ceni parece ter encontrado a forma ideal de aproveitar o potencial dele. Lembra quando Ceni tentou usar o Cauli como falso 9 lá atrás? Pois é, agora ele precisa aplicar o mesmo conceito, mas adaptando para o William José. Só que, nesse caso, o atacante não é um falso 9, ele é um 9 de verdade, aquele centroavante clássico que precisa de liberdade para se movimentar e energia para finalizar. O que o Bahia precisa fazer é dar a ele menos funções defensivas. O William José tem que estar inteiro durante os 90 minutos, pronto para decidir quando a bola sobrar na área. É claro que no futebol moderno todo mundo precisa marcar, mas tem jogador que você não pode desgastar correndo atrás de volante ou lateral. O time precisa que ele esteja fresco para fazer o que sabe de melhor, finalizar. E quando o ataque funciona com peças se entendendo, o Bahia cresce. William José no comando, Thiaguinho atacando os espaços, Ademir chegando com velocidade e os meias servindo, essa combinação pode ser o segredo para manter o time no topo da tabela. Mas não dá para deixar passar batido o que aconteceu recentemente com o Neymar. Muita gente tem brincado com a possibilidade dele um dia jogar no Bahia, ainda mais com o Santos ameaçado de cair para a segunda divisão. E a provocação tomou conta das redes sociais. Você aceitaria o Neymar no Bahia? Perguntaram por aí. A verdade é que o craque vive uma fase conturbada. Depois de reclamar que o time precisava procurá-lo mais nas jogadas de ataque, o Santos acabou levando 3 gols do Flamengo. E, curiosamente, quando ele foi substituído, o Santos marcou 2. Isso reacendeu a discussão sobre o quanto o Neymar ainda consegue agregar a um grupo e se ele se encaixaria num projeto coletivo. Claro que é uma conversa mais de bar, mais de resenha, mas o assunto mexe com o imaginário do torcedor. Imagina o Neymar na Fonte Nova, vestindo o manto tricolor, levando multidões aos estádios. É um sonho distante, mas é o tipo de coisa que o futebol brasileiro adora especular. E, convenhamos, se o Santos realmente cair, muita coisa pode acontecer. Enquanto isso, o foco do Bahia é total nos próximos confrontos. A equipe tem mostrado evolução com Rogério Ceni, que vem conseguindo equilibrar o time entre ataque e defesa. O Bahia aprendeu a sofrer menos gols, mas ainda precisa ser mais eficiente nas chances criadas fora de casa. Dentro da Fonte Nova, o cenário é outro. A torcida empurra, o time se solta e parece jogar com mais leveza. Agora é o momento de transformar esse ambiente em combustível para buscar resultados grandes. E se a gente olhar com atenção, dá para perceber que o elenco vem se ajustando. O sistema ofensivo está mais dinâmico, os meias estão se aproximando mais dos atacantes e o time parece mais consciente da forma como precisa jogar. O grande desafio é manter essa constância até o fim da temporada. Porque, convenhamos, a disputa está intensa. Cada rodada traz uma surpresa, e um deslize pode custar caro. Mas o torcedor do Bahia tem motivos para acreditar. O time está maduro, os jogadores estão confiantes e a Fonte Nova promete ferver nos próximos jogos. E falando em sonho alto, a verdade é que o torcedor do Bahia tem todo o direito de acreditar. O que esse time vem fazendo em campo é fruto de um trabalho que começa a amadurecer. Rogério Ceni parece ter entendido que o torcedor quer ver intensidade, coragem e principalmente vontade de vencer. O Bahia hoje joga com alma. Não é aquele time apático que a gente via tropeçando em jogos fora de casa sem mostrar reação. Agora é diferente. Mesmo quando o resultado não vem, o Bahia se impõe, briga até o fim, e isso tem um peso enorme dentro de um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão. E não é só sobre tática, não. É sobre confiança. O elenco do Bahia parece ter reencontrado aquele espírito competitivo que a torcida tanto cobra. A gente percebe nos detalhes, o time corre junto, se abraça quando marca gol, vibra quando defende uma bola. Isso mostra união, e um grupo unido é o que faz a diferença nas fases decisivas da temporada. Rogério Ceni tem conseguido extrair o melhor de jogadores que antes estavam apagados. O William José é o exemplo mais claro, mas não é o único. Jogadores como Rezende, Cauli e Biel vêm crescendo de produção e dando uma consistência que o Bahia não tinha lá no começo do campeonato. E se tem uma coisa que o torcedor baiano entende, é que a Fonte Nova é o coração desse time. O estádio tem sido um caldeirão.
Quando a torcida canta, empurra, grita, o adversário sente. O Bahia se transforma em campo. Os jogadores parecem correr com mais energia, o toque de bola flui melhor e o time ganha confiança. Agora, com 2 jogos seguidos em casa, o tricolor tem tudo para embalar. Fortaleza e Vasco são adversários duros, é verdade, mas jogar na Fonte Nova muda tudo. E se o Bahia fizer valer o mando de campo, pode até encostar de vez nos líderes. Mas para isso o time precisa ajustar alguns detalhes. O setor defensivo, por exemplo, vem mostrando evolução, mas ainda vacila em alguns momentos de desconcentração. O empate contra o Internacional foi prova disso. O Bahia fez um bom jogo, criou chances, esteve perto de vencer, mas acabou sofrendo gols evitáveis. Contra equipes mais qualificadas, esses erros podem custar caro. É o tipo de coisa que o Rogério Ceni certamente está batendo na tecla durante os treinos. O time tem que aprender a ser mais frio na hora de segurar vantagem. Outro ponto importante é a questão física. O elenco do Bahia, apesar de jovem em algumas posições, sente o peso da maratona de jogos. Jogadores como Ademir, Luciano Juba e até o próprio Tassiano têm precisado de cuidado especial. Por isso, a gestão do elenco será fundamental nessa reta final. A boa notícia é que o clube parece ter um ambiente leve, de confiança mútua, e isso ajuda demais. Quando o vestiário está em sintonia, até os reservas entram com gana, querendo mostrar serviço. Agora, se tem um jogador que virou símbolo desse momento, esse jogador é o Thiaguinho. O garoto é pura entrega, tem faro de gol e mostra personalidade de veterano. Em campo, ele corre, pressiona, aparece para jogar e, quando erra, não se esconde. Essa atitude é algo que contagia o time e agrada a torcida. O Bahia precisa de atletas assim, que entendam o peso da camisa e que se entreguem em campo como se fosse a última partida. A cada jogo, Thiaguinho cresce mais. E se continuar nessa pegada, vai ser difícil tirá-lo do time titular. Eric Pulga, por outro lado, ainda está buscando o ritmo. É um jogador de qualidade, já mostrou do que é capaz, mas o momento pede paciência. Depois da lesão, é natural que ele demore um pouco para reencontrar o melhor nível. O bom é que o Bahia tem opções. O elenco tem profundidade, e isso permite ao Rogério Ceni rodar o time sem perder tanto em desempenho. O ideal é que Pulga vá entrando aos poucos, ganhando minutos, até voltar a ser aquele atacante insinuante e decisivo. E enquanto o time se ajeita dentro de campo, fora dele o clima também é de movimentação. As declarações do presidente do Vitória ainda estão repercutindo. Fábio Mota chamou o Botafogo de caloteiro e reacendeu velhas rivalidades. Isso mostra como os bastidores do futebol nordestino estão cada vez mais ativos. A rivalidade entre Bahia e Vitória é histórica, mas o torcedor tricolor prefere olhar para frente, para o que realmente importa, colocar o Bahia entre os grandes do país e consolidar o projeto que vem sendo construído. O torcedor, claro, não deixa de sonhar. E aí surgem aquelas resenhas de arquibancada, como a do Neymar. Imagina o Neymar na Fonte Nova, com a camisa azul, vermelha e branca? É o tipo de coisa que parece improvável, mas mexe com a imaginação. O craque vive um momento delicado, com muitas críticas sobre sua postura e desempenho, mas o talento dele é inegável. A provocação começou nas redes sociais, com torcedores perguntando se o Bahia deveria tentar um jogador desse porte, caso o Santos realmente caia. É mais uma brincadeira do que uma possibilidade, mas serve para mostrar como o nome do Bahia está cada vez mais presente nas grandes conversas do futebol brasileiro. Agora, voltando pro campo, a reta final promete ser de tirar o fôlego. Cada rodada é uma decisão, e o Bahia não pode vacilar. O time tem que manter o foco, principalmente nos jogos em casa, e aproveitar cada vacilo dos adversários. A classificação pro torneio continental é um sonho real, e o torcedor sente isso. A atmosfera é diferente. A cidade respira futebol, as ruas estão cheias de camisas tricolores, e a expectativa cresce a cada jogo. O torcedor sabe que está vendo um time competitivo, com jogadores comprometidos e um treinador que entende o peso da camisa. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os corredores de Tinga andam agitados. Um rumor começou a ganhar força nas últimas horas e já domina as rodas de conversa entre torcedores e comentaristas. Everton Ribeiro pode estar de saída do Bahia. O meia, um dos nomes mais experientes e técnicos do elenco tricolor, estaria repensando seu futuro no clube, e as especulações sobre o próximo passo da carreira do camisa 10 não param de crescer. Fontes próximas ao jogador indicam que a relação de Everton com o projeto do Bahia segue de respeito e profissionalismo, mas que uma possível mudança de rumo não está descartada. Internamente, fala-se que o jogador estaria analisando propostas de outras equipes, inclusive de fora do país, o que aumenta o mistério sobre o seu destino. O silêncio do próprio atleta só alimenta a curiosidade da torcida. Desde que chegou ao Bahia, Everton Ribeiro se tornou uma peça importante no elenco, trazendo experiência, liderança e uma visão de jogo refinada. Sua presença em campo costuma ser sinônimo de calma e inteligência tática, características que ajudaram o time a se firmar em momentos decisivos. No entanto, a temporada intensa, o desgaste natural e o peso das expectativas podem estar influenciando sua decisão de buscar novos ares. Nos bastidores, o clima é de cautela. A diretoria evita qualquer declaração mais firme, mas já se comenta que uma eventual saída de Everton Ribeiro exigiria uma reposição à altura, tarefa nada simples, considerando a qualidade e o currículo do jogador. Alguns torcedores, nas redes sociais, já se mobilizam entre a incredulidade e a nostalgia antecipada, lembrando os lances precisos e os passes milimétricos que o meia proporcionou ao time. Enquanto isso, o rumor só cresce. Ninguém confirma, ninguém desmente. Há quem diga que a definição deve acontecer em breve, e que Everton Ribeiro pode estar prestes a encerrar seu ciclo no tricolor de aço. Se for verdade, o Bahia se despede não apenas de um jogador, mas de um símbolo recente de elegância e técnica dentro de campo. Até lá, o mistério continua, e o burburinho não dá sinais de que vai diminuir. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!